Você pega a Lupita Nyong'o, o Pedro Pascal, o Kit Connor e junta com o diretor de Como Treinar o Seu Dragão, Lilo e Stitch, os Croods, e temos um dos filmes mais lindos que eu vi nos últimos tempos. Robô Selvagem estava concorrendo ao Oscar desse ano e perdeu pra Flow, que eu ainda não assisti. Mas tá na minha lista, vai ser um dos próximos. Então eu não consigo nem dizer se eu achei justo ou não, mas o que eu posso dizer com certeza é que esse filme conta uma história linda sobre a gente ir além do óbvio, sobre amor, sobre coletividade. Talvez eu chore gravando esse vídeo. Pedro, eu não vou conseguir. O filme começa com a Roz, uma robô que acidentalmente foi parar no meio da floresta. E quando ela acorda, ela imediatamente começa a agir como ela foi programada pra ser. Todo animal que ela vê, ela pergunta o que ele precisa, como ela pode ajudar, porque ela foi programada pra isso, né, pra servir. 7134. Para uma Rosa, tarefa dada e tarefa executada. Que porcaria, hein? Ela é tão funcional que ela aprende a linguagem de todos os animais pra acrescentar no HD dela. E contrariando a ideia do filme, nos primeiros 5 minutos eu já estava completamente apegada a Roz. Porque eu sou assim, eu me apego a robôs na esperança de que quando houver a revolução, o meu carisma e a nossa relação vai me salvar minhas cabeças. E os animais odeiam a Roz, eles acham ela super estranha, não à toa eles começam a chamá-la de monstro. Você veio matar a gente? Negativo. E ela fica completamente sozinha. E apesar de a gente ficar morrendo de dó, o filme deixa claro o quanto ela não se afeta com isso porque ela meio que não sente nada. Alguém aqui me encomendou? A única coisa que ela faz é falar, entrega não realizada. Depois de um ataque de guaxinins, a Roz sai correndo pra tentar recuperar o seu transmissor e nisso ela é perseguida por um urso. E na tentativa de fugir desse urso, ela cai penhasco abaixo em cima de um ninho onde ela destrói vários ovinhos de pato, sobrando apenas um. Ela não tem nem muito tempo de processar o que aconteceu, porque quando ela pega o ovo de pato na mão, de repente ele some. Você destruiu o meu ovo! Uma raposa roubou o ovo. E aí ela e essa raposa ficam numa briga de gato e rato durante um tempo, até ela conseguir recuperar o ovo e ele se choca na mão dela. Gente, o momento que o ovinho choca e aparece esse mini gancinho, não pato, não ganso. Top coisas mais fofas do universo da animação, não quero nem saber, mano. Ele é muito fofo. E esse momento que eles encostam a cabecinha assim, se conectando pela primeira vez, é muito lindo. Eu, obviamente, já estava com vontade de chorar aí, Pedro. A Roz entra 100% no seu modo operacional e aí ela vê uma gambá com um monte de filhote, ela ataca o ganso ali, né, pensando, que ele vai pertencer, ele encontrou uma família, beleza, show de bola, minha tarefa aqui está cumprida. Essa gambá se chama Cauda Rosa e ela é uma diva. Eu não fui programada para ser mãe. Ah, ninguém é. A gente só vai improvisando. Ela que dá meio que um norte pra história, sabe? Ela que contextualiza a Roz de muita coisa. E ela explica que os gansos, quando eles nascem, eles se apegam muito forte à primeira coisa que eles veem, que no caso foi ela. Pra esse gancinho aqui, a mãe dele agora é você. E aí ela fala a frase-chave, que é, ele agora é sua tarefa. Fora vários trocadilhos, tá? Que tem, tipo assim, não é nem trocadilhos, mas várias frases que ela fala que definem muito a rotina de uma mãe, né? Que tá cansada de tá ali cuidando dos filhos e tal. Eu acho o diálogo todo desse filme muito inteligente. Sorte sua que você só tem um. Como mãe de 7, 6 bebês. É trabalho em tempo integral. A partir daí, a Roz assimila essa frase e ela entende que o gancinho é a sua nova tarefa. E ela tem que concluir todas as suas tarefas. Para uma Rosa, tarefa dada e tarefa executada. E esse é o começo da nossa jornada. A Cauda Rosa explica pra ela que ele precisa comer, aprender a nadar e aprender a voar, pra quando o inverno chegar ele conseguir fazer a migração e não morrer de frio, né? Comer, nadar, voar até o outono, ou... Paciência é um segredo. E aí, quando a Roz começa o treinamento desse mini ganso, ela começa de uma forma bem, assim, é bem prática, né? Bem fria. Comer. Quem aparece? A raposa. Lembra que eu falei que eles se pegaram como gato e rato ali naquela confusão? Tem uma hora, quando eles estão brigando, que ele cai no porco-espinho e a Roz pega ele fica achando que ele vai morrer e aí ela tira todos os espinhos dele e solta. Só que ele fica encucado com isso, tipo, pô, ela não me fez mal, sabe? Ela me ajudou, na verdade, quando eu tava tentando prejudicá-la. Ele fica mexido com isso, então ele acaba voltando. E ele decide ajudar e no começo ele tá claramente fazendo isso em benefício próprio, né? Ele quer se dar bem, mas ele acaba se afeiçoando. E o mini ganso, gente, eventualmente ele ganha o seu nome. Bico Vivo. Esse nome é satisfatório? Com a orientação do astuto, que é a raposa, a Roz começa a entender um pouco melhor como que funciona a dinâmica de criar o bico vivo, né?
sem estar agredindo ele. E eu preciso mencionar a cena que ela tá construindo a casa dele, gente. Que ele chega com os gravetinhos todo pequenininho falando, eu posso ajudar? E ela, a sua ajuda ineficiente vai atrasar o nosso processo. Aí ele, tá bom, então eu vou ficar aqui triste. Um pouco triste, mas fora isso, tudo bem. Aí ela, tá bom, só essa vez. Aí ele coloca uns gravetinhos desse. Ai, meu Deus, é muito fofo. Outro ponto importante é o transmissor da Ross. O que significa isso? É um transmissor que ele também funciona como um GPS. Caso o robô se perca, ele pode acionar esse transmissor e a base da empresa que os fez vai encontrá-los onde quer que eles estejam. Então é meio que o passe dela pra voltar. Eu ia falar pra casa, mas não acredito que seja casa, né? Então é pra voltar pra base. E curiosamente, desde o começo do filme, toda hora alguém faz alguma coisa com esse transmissor. Um guaxinim rouba, derruba, até o momento que o bico vivo vai dar umas bicadas e ele quebra o transmissor dela. Então agora ninguém vai mais pra lugar nenhum. O momento que o vínculo entre esses três personagens realmente fica muito mais forte é quando eles vão botar o bico vivo pra dormir e o astuto começa a contar uma historinha pra ele. E aí tem um diálogo aqui, me pega um pouco aqui, que a Ross fala o seguinte: como você conta uma história sobre uma coisa que você disse que não conhece? Amor. E ele responde: bom, é que quando você cresce sem uma coisa, você passa muito tempo pensando nela. Já pegou-lhe um soco aí, né? Que eu já fiquei mexida com o dor da raposa. Tapa na cara. E aí, pra fechar com chave de ouro, gente, essa cena, o ganso dorme igualzinho a panqueca. Eu tirei a foto do meu monitor e virei o celular e tirei a foto da panqueca. Os dois estavam exatamente assim no mesmo momento. A gente tem essa passagem de tempo muito fofa nas plaquinhas de madeira e agora temos um bico vivo jovem, um adolescente. Um jovem adolescente que inclusive acabou de aprender a nadar na marra. Eu posso ensinar do mesmo jeito que minha mãe me ensinou. Nada! É na base do vai indo que uma hora você aprende. Eu amo que a Ross, ela fica super temerosa. E aí o astuto fala assim: Ross, ele tem que aprender a ser independente. E ela responde: eu prefiro que ele seja independente mais perto de casa. Ele não vai morrer. Diga que você é mãe sem dizer. E uma informação muito importante é que o bico vivo, ele não é um ganso normal. Eles explicam isso no filme, né? Eu acho que é o astuto que fala: eu tenho um bebê defeituoso? Ele é o que chamam de nanico. Então ele é menor que os outros gansos, as asas dele são menores. Então ele tem um pouco mais de dificuldade ao evoluir. Nessas aulinhas de natação aí, eventualmente, né, o bico vivo vai nadando e ele encontra um local cheio de ganso. E quando ele vai tentar se enturmar, ele sofre um bullying ridículo. E a Ross vê aquilo, né, e vai lá, bandidiota, deixa meu filho em paz. Aí vai todo mundo embora desesperado. Meu Deus, é o monstro, é o monstro, é o monstro. E não dá nem pra gente processar muito bem o que acontece, porque logo em seguida, o bico vivo, ele é atacado por um peixe que começa a arrastar ele pra lá e pra cá. E aí, mano, no desespero, a Ross entra pra salvar ele, prende a perna numa pedra, ele acaba conseguindo nadar e eles se salvam, né? Ela consegue salvar ele também se salva porque ele nadou. Lindo, emocionante. E não satisfeito com quanto eles já tinham sido desagradáveis, alguns gansos voltam e começam a ser 100% inconvenientes, assim, com o bico vivo. Falando que, nossa, você acha que ela é sua mãe? Deixa de ser otário, ela matou a sua mãe, não sei o quê. E quem vê tudo isso de camarote é esse castor. Ele fica vendo ali meio de canto de olho, beleza, fica quietinho. Esse castor, ele é muito importante pro filme. E, cara, é muito foda como a história dele é muito bem construída. Todos os personagens que eventualmente fazem algo que faz diferença na história, foi tudo muito bem plantado, o roteiro é muito amarradinho, coisa linda. Quando eles chegam em casa, o bico vivo vai tirar satisfação com a Ross, né? Pô, que isso? Você matou mesmo minha mãe? Por que você nunca me falou? E ela explica que foi um acidente e ele fica muito chateado por ela nunca ter contado isso pra ele. Eu não achei que essa informação te ajudaria. Mas essa decisão não era sua. E aí ele mete o clássico do adolescente, que é: você não é minha mãe, derruba um negócio e vai embora. No dia seguinte, andando pela floresta, a Ross encontra uns restos de um robô igual a ela. E aí ela mexe lá na cabeça do robô, não sei o que, e sai um vídeo, ela assiste o vídeo que é meio que o vídeo de apresentação, né, dessas máquinas, mostrando tudo que elas fazem, as funcionalidades, por que elas foram criadas e tal. Basicamente explicando que o único propósito delas é servir, obedecer e é isso. Esses robôs foram projetados para se integrarem às nossas comunidades. Ela consegue ligar essa robô e ela começa a tirar dúvidas. Eu tô com uma tarefa, mas e se eu não conseguir concluir essa tarefa? O que acontece? Porque ela percebe que ela tá tendo que improvisar e agir mais de acordo com, entre aspas, o seu coração do que com o protocolo. Você não deveria sentir nada. E
aí a outra robô faz tipo um diagnóstico lá na Ross e ela percebe que sim, de fato, ela está ignorando o protocolo há meses. E fala que ela é defeituosa, que ela deveria voltar pra base pra ser consertada. E nisso, essa robô toda velha capenga, ela tem um transmissor que tá funcionando. Então ela tira o dela e dá pra Ross, fazendo assim com que a Ross tenha novamente a possibilidade de ir embora. E aí depois disso ela tem uma conversa com o Astuto, meio, será que eu deveria ir embora de repente, nada a ver ficar aqui. E ela vê alguns gansos voando, já ali naquela excitação do processo de migração, né? Aí ela pensa, mano, como que eu vou deixar ele aqui? Isso são... Ele não tem mais tempo. Anda, vem logo! E aí eles vão atrás do Bico Vivo e comentam com ele que a vida dele não é negociável e que eles vão sim ensiná-lo a voar. E que ele vai conseguir. Gente, essa sequência inteira dele aprendendo a voar foi uma das partes que eu mais chorei. Os outros gansos rindo enquanto ele tenta. Ela correndo com ele no ombro pra dar o impulso. Ela construindo uma pista de voo com aquelas pedras. E o Castor que aparece com um pedaço de madeira pra colocar na perna da Ross, porque quando ela ficou presa nas pedras pra tentar salvar o Bico Vivo do peixe, ela perdeu um pedaço da perna. E aí o Castor chega com essa gentileza. Ai, gente, é muito lindo, cara! Eu nem sei o que dizer. Melhor assim. A águia que topa ser instrutor de voo do Bico Vivo, todos eles começam a meio que se unir pra ajudar uma pessoa não, né, Pedro? Um animal, né? Asas pequenas são dentes, as garras do céu. E aí tem um ganso mais velho chamado Pescoçudo que vai falar com a Ross e fala que ele tá muito impressionado com a dedicação dela, com o quanto o Bico Vivo evoluiu, sabe? E que ele está convidado pra migrar com eles. Ela só precisa trabalhar um pouco mais a resistência do Bico Vivo. E aí começa uma nova etapa do treinamento, que é pra ele ter mais resistência. É muito emocionante ver como os outros animais eles vão se comovendo e se envolvendo com a história do Bico Vivo. Eles começam a realmente a torcer por ele. Tô com vontade de chorar, Pedro. A mãe gambá, o castor, a águia, os guaxinins aplaudindo quando ele aterrissa na pista de voo, gente. É muito bonitinho. E aí chega o momento deles se despedirem. Pedro, eu não vou conseguir. Muito lindo. Obrigada por cuidar do meu... Por cuidar do Bico Vivo. É importante falar que desde que eles tiveram aquela discussão, a relação deles ainda não tá 100%, né? Da Ross e do Bico Vivo. E aí o Pescoçudo fala pra ele que esse voo de migração, na verdade, é um presente que a Ross deu pra ele. Porque se a família dele tivesse sobrevivido, ele provavelmente seria deixado pra trás por conta das limitações dele. Quem que ia ficar treinando ele desse jeito, sabe? Tipo, ele provavelmente, gente, por não conseguir acompanhar, ele ia ser abandonado, né? E ela não desistiu dele em momento nenhum. E acreditou no potencial dele e enfim, sabe, cuidou e treinou pra que ele pudesse hoje estar migrando com os outros gansos pra se proteger do inverno. E aí, quando ele percebe isso, ele fica muito tocado. E aí, na hora de levantar voo, ele vai lá com ela, pergunta se ela vai estar lá quando ele voltar, e ela fala que provavelmente não. E eles têm aquele momento ali meio que de despedida, e tu vê que ele quer falar coisas, mas ele não consegue. Ross, Bico Vivo! E a única coisa que ele fala é, me dá um empurrãozinho. E aí os gansos começam a levantar voo, ela põe ele no ombro, sai correndo e tal, não sei o que. Daí ele levanta voo, ela fica pra trás. Ai, gente, é muito triste. Parabéns pros meus pais, que me deixaram sair de perto deles. Eu não sei se eu conseguiria. Meus parabéns. I'm afraid I'm gonna start to cry again. Aí quando ele vai embora, a gente aparece na telinha dela lá, última tarefa concluída. E ela obviamente tá triste, cara. E aí com a chegada do inverno, o Astuto vai se proteger, né? Todos os animais vão se esconder pra se proteger e a Ross ativa o transmissor dela. Enquanto isso, no rolê da migração, o Pescoçudo mete uma das melhores conversas do filme, que ele fala pro Bico Vivo assim, o que tá te incomodando? O que você tá na cabeça? Aí o Bico Vivo fala que ele esqueceu de falar uma coisa antes de ir embora. Aí o Pescoçudo mete essa. Talvez tenham ouvido mesmo assim. Às vezes os corações têm conversas entre si. Afinal, corações não precisam de palavras pra se entenderem. Cara, um ganso me quebrou. Começa uma tempestade absurda do nada e os gansos procuram abrigo numa plantação. E de repente, quem o Bico Vivo vê nessa plantação? A Ross. Mas pera, não é ela. Ross! O que você tá fazendo aqui? E, gente, na verdade, essa plantação é tipo dentro de uma estufa gigante de uma empresa e de repente aparecem vários robôs iguais a Ross. Eles veem os gansos e detectam a presença deles como pragas. E aí começa um ataque dos robôs pra tentar matar os gansos. Aí o Pescoçudo chama o Bico Vivo e fala, você não tem medo deles, você sabe como eles funcionam, então por favor, lidere o grupo. Mano, aí o Bico Vivo
lidera o grupo todo, é tiro, e esses tiros, eles começam a bater na estufa e quebram parte da estufa, fazendo assim com que esse buraco seja a saída deles de lá. Então o Bico Vivo coordena todo mundo, vamos lá, desvia, pá, não sei o que, eles conseguem escapar, mas pra conseguir escapar, o pescoçudo precisou distrair um dos robôs e ele acaba morrendo pra salvar a vida do Bico Vivo. Essa parte é bem sutil no filme, graças a Deus, porque também, gente, não me restavam mais lágrimas. Bico Vivo! Voltando pra floresta, lembra que eu falei que a Ross tinha ativado o transmissor dela? Pois é, ela desativou e voltou pra cabaninha lá com o Astuto. Quando ele acorda, ele não entende nada. O que você tá fazendo aqui, né? E ele fica super orgulhoso, gente, que ela tá quebrando as regras. Quebrando as regras? E aí ele comenta que esse inverno tá pior do que nunca e que os animais estão em perigo. Ela prontamente fala, pois vamos salvar esses animais. Ela convence ele a ir atrás de todos os animais, resgatar todo mundo e levar pra dentro da cabana, onde eles têm uma fogueira pra aquecer todos eles. Dá muita dó ver os bichinhos morrendo de frio e depois um acalento no coração quando eles chegam lá na cabaninha, eles encontram ali um lugar quentinho. Ai, muito fofo. E o inverno tá tão rigoroso, gente, que até o urso ficou feliz com esse resgate. E sim, talvez a ideia de ter colocado presas e predadores dentro do mesmo ambiente não tenha sido a mais inteligente, né? Mas o Astuto dá um discurso lá falando que ou eles aprendem a conviver em harmonia pra se proteger do inverno, ou vai todo mundo morrer congelado. O primeiro a sair por aquela porta morre. E se a gente não segura a onda aqui dentro, todo mundo morre. E ele aproveita pra militar na cabeça de todo mundo também, falando que eles só estão ali vivos e aquecidos por causa do monstro, que eles ficavam sacaneando a vida toda, chamando ela de monstro, quando tudo que ela queria fazer era proteger e cuidar do bichinho que foi excluído por todos eles. E aí é muito lindo, porque os animais começam a se aconchegar juntinho, eles entendem que eles precisam se unir pra sobreviver. Depois disso, a gente acorda na primavera e a Ross sai andando ali pela cabana, pela floresta, e de repente, quando ela vê, os gansos voltaram. E aí, gente, de longe ela avista o Bico Vivo, só que agora ele não é mais um coitadinho que tá sofrendo bullying. Ele é o cara da migração, todo mundo adora ele. Pô, ele tá ali com uma moral, com ego e tal. E aí ela pensa, ele está onde ele pertence. Acho que eu não tenho mais nada pra fazer aqui. E aí ela sai andando, vai até aquela antiga pista de voo que ela construiu, quando de repente aparece uma nave, de onde sai esse robô meio estranho. E aí ela explica que ela é uma nova robô, que ela não tem sentimentos, que ela é extremamente inflexível, moralmente neutra. Nos programaram para tranquilizar os nossos alvos. E também fala que a Ross é uma das 6 unidades que caiu de um navio de carga e que ela é muito valiosa. Que ela vai ser levada de volta pra base porque eles querem estudá-la. Por que ela parou de agir conforme o protocolo, etc. A Ross até aceita de bom grado, né, ser abduzida, e quando ela tá lá subindo pra nave, de repente um Astuto aparece e fala, Ross! É o Bico Vivo, ele precisa falar com você! O Bico Vivo quer falar com você. Aí ela segura e fala, peraí só um minutinho. Aí ela pula, mana, e a robô enlouquece. Você está Mentindo na cara dura, hein? Aí a nave libera um monte de robô. E eles vão atrás dela, começa a disparar um monte de laser. Todos os animais se juntam pra ajudar a Ross. Tem esse momento lindo que todos eles meio que cercam ela, né, pra proteger contra os robôs. E ela e o Bico Vivo finalmente se reencontram no meio dessa confusão. Aí os robôs falam, você não pertence a esse lugar selvagem. E ela fala, eu sou um robô selvagem. Pura absolute cinema, Pedro! Isto é uma ilha selvagem. E eu sou uma robô selvagem. Porradaria, confusão, chute no queixo. Vou quebrar, vai, Os animais conseguem derrotar esses robôs. Só que a vagabunda que tá lá na nave vê que os robôs foram derrotados e ativa o modo autodestruição. Aí eles começam a explodir, começa a pegar fogo na floresta, irmão. E ela captura a Ross. Mas temos gansos que voam. Pela esquerda. Aí eles vão pra nave. Aí revira a nave. Aí o Bico Vivo entra na nave. E ela tá lá fazendo o procedimento pra apagar as memórias da Ross, entendeu? Pra enviar tudo pra sede, pra resetar ela, pra que ela opere agora conforme o planejado. E ela, não quero perder minhas memórias, não sei o quê. Gente, ela acaba lá desativada, mesmo com eles destruindo lá a nave, batendo na nave o cacete. E aí, quando o Bico Vivo chega, ela tá lá, tipo, apagada, né? Eu não vou nem me estender muito sobre essa cena, Pedro, senão eu vou ter outro colapso aqui. O que aconteceu não foi culpa sua. Aí ele fala um monte de coisa, pede desculpa e fala, eu te amo, mãe. Aí ela acorda, gente. Ela acorda porque ela ouviu tudo aquilo, ela ouviu aqui. Ela não ouviu aqui, entendeu? Porra, porque o amor é muito foda.
foda, entendeu? A Ross e o Bico Vivo conseguem destruir a robô, eles conseguem sair da nave e reencontrar os animais que estão lá embaixo, que tiveram também uma ajuda essencial. Lembra que eu falei daquele castor? Pois é. Como que eles conseguiram apagar o fogo da floresta, Jasmine? Você me pergunta? Com o projeto de vida desse castor, que era derrubar a maior árvore da cidade. Eles se juntam e eles conseguem derrubar essa árvore, canalizando a água, né, pra onde tá pegando fogo, e assim eles conseguem apagar o incêndio. E quando a Ross e o Bico Vivo caem da nave, ela tira a ferramenta dela, né, que em teoria era o que fazia ela funcionar, ela tira de dentro, guarda ele aqui pra proteger ele da queda, e ele fala, meu Deus, você não vai precisar disso, não sei o que. Dela fala, não, eu já tenho tudo que eu preciso. Os dois estão bem, ilesos, ninguém se machucou, os animais estão bem, a floresta, né, tá queimada, mas assim, todo mundo sobreviveu. Só que quando a Ross vê aquilo, e eu pensando, né, menina, não vai ter um momento feliz nesse filme, toda hora parece que o final tá chegando, a gente sofre. Aí ela olha e ela fala, gente, eu preciso ir. Eles vão continuar voltando até me pegarem. E aí ela fala isso, eles entendem, e aí, gente, rola um abraço em grupo, coisa mais linda essa cena. E aí ela diz, quando for a hora certa, eu prometo encontrar o meu caminho de volta pra casa. Eles reconstroem a cabana que foi destruída pelo incêndio na floresta, ela ativa o transmissor e logo uma nave chega e leva a Ross embora. E aí corta pra um novo inverno, os animais estão novamente reunidos ali na mesma cabaninha, né? Então, se é inverno, vocês já sabem, os gansos migraram pra se proteger. E aí a gente vê a Ross naquele campo de plantação, né? Naquela estufa gigante, ela tá lá trabalhando. Aí passa uma humana por ela, e aí ela fala, oi, eu sou a Ross 17134. E a humana vai embora meio que sem dar muita importância, assim, né? E aí a Ross, quando ela olha pra fora, ela vê os gansos passando. E aí quando ela volta a cara pro chão, quem tá lá? Aí ele vai andando meio temeroso, né? Porque, tipo, da última vez que ele tentou abordar um robô achando que era ela, não deu muito certo. Aí ele vai meio assim, será que apagaram a memória dela? Será que não apagaram e tal? Aí ela pega ele na mão, aí eles se aproximam dela e fala, Mas você pode me chamar de Ross. E aí eles se abraçam e o filme acaba, gente. Como vocês podem perceber, eu gostei muito do filme. Não tenho a menor condição com esse filme. Cara, eu assisti 2 vezes pra fazer o roteiro desse vídeo. Eu chorei copiosamente nas 2 vezes. Eu entendo que depois que eu passei a ter cachorro, qualquer história com animal mexe muito mais comigo, mas é que pra mim vai muito além, sabe? Tipo assim, é sobre como realmente, como a ligação genuína entre 2 seres capazes de amar, ela é maior do que qualquer protocolo, qualquer coisa, sabe? Cara, esse filme é muito lindo, se tornou uma das minhas animações favoritas, sem sombra de dúvida. Eu tô muito feliz que eu esperei o momento certo de ver ele, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse visto naquela correria do Oscar, talvez eu não tivesse dado o real valor e atenção que ele merece, sabe? Ai, gente, me acabei. Me conta o que vocês acharam de Robô Selvagem, me fala se eu preciso fazer um vídeo sobre Flow, coloca nos comentários. A gente se vê no próximo, um beijo. Tchau.